gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita muito fácil pra fazer rondelli com massa de pastel. Olha, é uma dica incrível, você não pode deixar de ver essa dica, tá bom? Então, ó, já deixa seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e vem fazer parte da nossa família tão linda, tá bom? Então, bora lá! Bom, gente, a lista de ingredientes pra fazer o rondelli de brócolis e tomate seco é muito simples. A gente vai precisar de 500 gramas de brócolis, tá? Uma abobrinha média, 300 gramas de queijo mussarela ralado, 6 dentes de alho picado, uma cebola média picada e um punhado de pimentão amarelo e vermelho a gosto, um rolo, né, de massa de pastel. E aí você pode usar 200 gramas de creme de queijo ou você pode utilizar, né, um requeijão para poder dar a cremosidade que a gente vai fazer aqui no nosso rondelli, tá? Um punhado de tomate seco e além disso a gente vai precisar de 2 pacotes de molho de tomate. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, para fazer o nosso recheio do rondelli, vai ser colocar então o brócolis, né, para cozinhar. Então eu coloco aqui no cooktop, né, por 10 minutos, né, na potência 5. Então aqui, ó, eu vou deixar ele cozinhar no vapor, então eu vou tampar, tá, gente? O meu brócolis, ele é congelado, então aqui vai depender, né, se for o brócolis fresco, põe um pouquinho mais e aí você vê se ele vai estar molinho, tá bom? Então aqui eu vou pegar, então, a abobrinha e vou picar ele em cubinhos bem pequenininhos, tá? E depois eu vou colocar nessa peneira, para depois ficar mais fácil de colocar na panela. E eu vou colocar um pouquinho de sal, tá, gente? Que a gente vai cozinhar ela. Então, eu peguei aqui uma panelinha, coloquei um fio de óleo e vou acrescentar, então, a cebola e o pimentão. E vou deixar cozinhar por alguns minutos, tá? Só para poder dar aquela pegadinha e a cebola já secar a água dela. Depois eu acrescento, então, o alho e deixo ele, né, dourar. E acrescento depois, então, a abobrinha. E aí, a gente vai, né, deixar esse recheio cozinhar um pouquinho, tá? Então, aqui eu coloquei o timer, né, de 15 minutos, né, na potência 5 também. E vou tampar essa panela para poder ficar, né, certinho. Aqui, vocês podem ver que já passou, então, o tempo do brócolis. Então, eu já escorri ele e vou picar ele, né, em pedaços bem pequenininhos, porque a gente vai precisar, né, para poder colocar no rondelli. Então aqui, né, já destampei a nossa panela, já deu os 15 minutos, né? Vou acrescentar então o brócolis, vou mexer um pouquinho e agora eu vou colocar então o nosso queijo, né, o nosso creme de queijo para esquentar um pouquinho. Se for o requeijão, você pode também colocar na hora. Então aqui, ó, eu estiquei a massa de pastel e vou aplicar, né, uma camada bem generosa para poder fazer, né, o nosso rondelli bem gostoso. Então aqui eu vou acrescentar agora, então, o brócolis, né, com a abobrinha e todos os temperinhos que a gente colocou. Depois vocês experimentem, tá, para ver se tá bom de sal. Eu costumo colocar na abobrinha o sal. E aí eu coloco então agora uns pedacinhos de tomate seco e enrolo o rondelli, tá? Então agora aqui já tá finalizado, é só cortar então no tamanho, né, da sua fatia do rondelli. Então aqui a gente vai cortar mais ou menos com a espessura de um dedo. Então eu vou colocar agora numa travessa de vidro. Não precisa untar, tá, gente? Eu vou colocar um molho de tomate, então vai ficar bem tranquilo para tirar da assadeira. Então aqui, ó, eu coloco nessa disposição e agora eu vou colocar então, né, o nosso molho de tomate por cima. Eu tô usando então 2 molhos, né, nessa quantidade aqui. Eu fiz 2 receitas de rondelli, né, com massa de pastel. E aí eu gosto de bastante molho, então a gente colocou bastante e espalhou com a colher. E aí depois eu coloquei então o queijo ralado. E assim, gente, aqui eu vou deixar mais ou menos, então, de 20 minutos para poder, né, cozinhar o nosso rondelli. Então aqui, ó, eu deixei ele tampado com papel alumínio, coloco o nosso forno, deixo então no fogo alto, né, e já coloquei. Depois de dar os 20 minutos,
eu queria que o queijo ficasse bem gratinado. Então eu coloco aqui, né, no grill, ligo ele e deixo mais 5 minutinhos. E aí fica desse jeitinho aqui, tá, gente? Olha que lindo que ficou. Então aqui, né, eu vou colocar a porção. Então vocês podem ver que a minha irmã arrumou o prato certinho. Ela fez o arroz bem bonitinho, colocou uma folha de manjericão e ficou essa lindeza, tá, gente? O rondelli ficou maravilhoso, ficou bem macio e eu gosto bastante de molho, então aqui tá do jeitinho que a gente gosta, tá? Então, essa é uma receitinha muito fácil que dá pra fazer super rapidinho e dá pra fazer com vários recheios, né? E você pode congelar e fazer, né, o almoço bem rapidinho. Bom, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Não falei pra vocês que era fácil? Então, ó, já deixa seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e até o próximo vídeo.